Olá, olá, minha galera! Boa tarde. Mais um encontro do Dice e a gente aqui de novo, hein? Que coisa boa! A gente vem com essa alegria aqui, essa felicidade para compartilhar mais um dia, né? Pesquisas e temáticas que estão hoje também bem interessantes. Eu queria só agradecer a todo mundo que já está aqui esperando, participando com a gente, né? A todos os participantes do nosso curso. E agradecer mais uma vez ao pessoal da comissão, à coordenação do PPGS, né, que a gente sempre gosta de chamar atenção, em nome da professora Juliane Campos e Adriana Garcia, que está aqui com a gente dando essa força. E queria também só chamar atenção e agradecer já também aos nossos intérpretes que vai estar com a gente aqui hoje, que é Jéssica Fioco, né, Nádia Andrade e Tainá Carvalho. Então, as três vão participar com a gente aqui durante nossas apresentações. Lembrando que são estudantes, são recém-formados, né, que fazem parte do curso do TIUSP da UFSCar e tem toda a supervisão e o apoio já de profissionais formados, certo? Essa é a nossa equipe que compõe a comissão da acessibilidade para a gente trazer aí com excelência nosso trabalho, certo? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente aumentou a fonte dos nossos slides, né, para que ficasse um pouco mais nítido, mais claro para quem está participando. E lembrando também que a gente tem, né, a equipe da audiodescrição que está acompanhando as pessoas que precisam desse suporte, né? Então, está tudo indo do jeito que a gente está planejando, que a gente planejou. Então, hoje eu queria convidar a nossa mediadora do dia, que é a nossa querida professora Juliane Campos, né, que é também coordenadora do nosso programa, e a gente está muito feliz de ter ela aqui hoje com a gente, mais uma vez. Então, professora, a gente queria agradecer, né, que você está aqui com a gente de novo, que vai mediar as discussões. A gente está muito feliz porque você está aqui com a gente. Então, queria que você ficasse bem à vontade, né? Esse cantinho aqui é todo nosso, então, por favor, se apresente, e agora aí é com você. Tá certo, Mari. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos, a todas. Para mim é uma satisfação poder compartilhar desse momento com vocês e mediar o encontro de hoje. Tá? Já deve me conhecer um pouquinho, quem está ali no PPGS, né? Eu estou como coordenadora do programa de pós-graduação em educação especial, desde o início desse ano, junto com a professora Adriana Garcia Gonçalves. Eu vou me autodescrever, tá? Eu estou aqui num local onde atrás de mim tem uma metade de um pouquinho de uma porta na cor marrom e uma parede branca. Eu sou morena, tenho cabelos abaixo dos ombros, estou com uma camisa com detalhes de florzinha vinho com azul marinho e meço 1,69 m, ok? Acho que já deu para dar. Estou também com um pingente aqui, e nesse pingente eu tenho minhas duas menininhas aqui, né? Tenho duas filhas, a Luísa e a Mariana, uma com 15 anos e outra com 13 anos. Eu sou professora do curso de licenciatura em educação especial, desde o ano de 2009, quando iniciamos a graduação, mas a minha história no programa de pós-graduação vem do mestrado, né? Eu entrei no mestrado em 1997, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado e finalizei em 2006, e aí minha trajetória, né, eu volto agora para o UFSCar como docente, ok? Sou formada em psicologia e pedagogia, e minha área de atuação eu trabalho com formação de professores e principalmente com a temática da educação especial no contexto da educação de jovens e adultos e também do ensino médio, ok? Então, eu estarei hoje, né, mediando esse trabalho, só para lembrá-los que cada apresentação, teremos hoje 4 apresentações, cada uma com a duração de 15 minutos, e quando estiver faltando uns 5 minutos para finalizar, vocês vão estar, né, as palestrantes estarão vendo um aviso, né, do tempo que ainda falta, e depois o tempo finalizado, ok? Eu peço também para o público que, ao fazer a pergunta lá no chat, que coloque
em caixa alta a palavrinha pergunta, tá? Para que a equipe, né, da organização consiga aí estar fazendo, né, discriminando, e aí junto com, né, a gente vai estar depois abrindo para as discussões. Tudo bem? Então, nós iniciaremos com a apresentação da Beatriz França, tá? Que é aluna de mestrado, turma 2019 do PPGS. A todos, um excelente encontro. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Beatriz Seguentini França, eu sou aluna do mestrado no programa de pós-graduação em Educação Especial. Eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho uma pele branca, os cabelos cacheados pretos na altura do queixo. Eu uso um óculos e hoje estou vestindo uma camisa xadrez. Bom, a minha pesquisa que eu vim compartilhar com vocês hoje, ela é intitulada Práticas Educativas de Professores de Ciências em Contexto de Inclusão Escolar de Alunos com Deficiência Intelectual. Os slides, eles estão no padrão que o Dice pediu, então tem um fundo branco, na parte superior tem um quadro azul com os dizeres em branco, Dice, e em preto, disseminando saberes da educação especial, temas atuais e inovações pedagógicas. Na parte inferior do slide, tem o logotipo do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, da UFSCar e da CAPES. Centralizado tem o título da minha pesquisa, o meu nome e o nome da minha orientadora, que é a professora doutora Márcia Duarte Galvani. Pode passar o slide, por favor. Bom, na minha pesquisa, que ainda está em andamento, eu trabalho com a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual. E para esse processo de inclusão escolar acontecer, é necessário, dentre outras coisas, que a prática educativa do professor e da professora esteja voltada para a diversidade. Então, eu trabalho com esse conceito de prática educativa que envolve 3 processos: o planejamento, a execução e a avaliação. O planejamento consiste no processo em que o professor está prevendo o que ele vai trabalhar na sala de aula, o que ele deseja que os alunos aprendam. A execução é o momento em que o professor está dentro da sala de aula, realizando o que foi planejado. E a avaliação é a análise que o professor ou a professora faz sobre os efeitos dessa execução que ele ou ela realizou. Bom, dentro desses processos, existem alguns elementos que chamam a atenção, como, por exemplo, o objetivo, que consiste no que o professor deseja que os alunos alcance ao final dessa prática educativa, os conteúdos, que são os conhecimentos que o professor deseja que o aluno aprenda, e assim alcance os objetivos, e as atividades. As atividades são todas as ações que os professores ou os alunos realizam dentro da sala de aula para aprender o conteúdo e alcançar o objetivo. Então, por exemplo, de atividade seria a exposição do professor sobre um determinado conteúdo, ou a realização por parte dos alunos de um trabalho em grupo, de pesquisa. Então, seria essa a ideia. É importante que o objetivo, o conteúdo e as atividades estejam voltados para a diversidade de alunos que se tem dentro da sala de aula, tendo alunos com deficiência intelectual ou não. Então, todos os alunos são diferentes. E é importante que a prática, para alcançar todos os alunos, ela esteja atenta a isso. Pode passar para o próximo slide, por favor. O próximo slide tem o título Objetivo e centralizado está escrito:
analisar as práticas educativas de professores de ciências no contexto de inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual. Então, esse é o meu objetivo. Eu vou investigar como está sendo a prática educativa desses professores, especificamente aqueles que têm um aluno com deficiência intelectual matriculado. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, para alcançar esse objetivo, a minha pesquisa apresenta um delineamento de estudo de casos múltiplos. O que seria um estudo de caso? É um estudo aprofundado de uma determinada situação. Então, eu vou investigar de forma aprofundada essa situação, como, por exemplo, a prática educativa do professor. E para esse estudo aprofundado acontecer, eu preciso de diferentes fontes de dados, né? Então, eu realizei, quando ainda era possível, observação da sala de aula. Então, eu fiz observações da execução da prática educativa dos professores. Também, análise documental. Então, eu analisei os documentos como material didático, atividades impressas que o professor ou a professora utilizava, avaliações. E agora, nesse momento de quarentena, estou avaliando os documentos, as atividades enviadas para os alunos realizarem em casa. E agora eu estou também iniciando a coleta por entrevistas. Então, vou realizar entrevista com os participantes. Pode passar para o próximo slide, por favor. O próximo slide tem o título método e tem os quadros especificando quem são os meus participantes. Como eu disse, é um estudo de caso múltiplo. Então, o múltiplo significa mais de um caso estudado ao mesmo tempo. Eu estou estudando 3 casos. O estudo de caso A, ele é em uma escola particular de um município no interior do estado de São Paulo. Essa escola particular, ela utiliza o sistema apostilado. O caso A é de uma professora de ciências que tem matriculado e frequente uma aluna com deficiência intelectual. Essa aluna, ela está no 7º ano e a turma como um todo tem um total de 7 alunos. Já o estudo de caso B, e o C também, eles estão os dois em uma escola municipal pública, no mesmo município, no interior do estado de São Paulo. O estudo de caso B é referente à prática educativa de um professor de ciências que tem matriculado um aluno com deficiência intelectual na turma de 8º ano. Nessa turma tem um total de 28 alunos. Já o estudo de caso C é referente à prática de uma professora de ciências que tem uma aluna com deficiência intelectual no 7º ano e tem um total de 28 alunos nessa turma. A coleta de dados nesses casos iniciou em tempos diferentes, devido à demanda dos participantes. Mas todas as coletas relacionadas à questão presencial, como a observação, foram suspensas no dia 16 de março. Então, eu iniciei junto com o ano letivo a coleta e parei em 16 de março. A partir disso, eu só estou fazendo a coleta à distância, né? O material que é ofertado à distância, e também vou iniciar, como eu disse, as entrevistas, mas também será à distância. Pode passar para o próximo slide, por favor. Esse slide tem o título Alguns Resultados, que é o que eu vim compartilhar com vocês, né? Tem um quadro com práticas e, como eu disse, a prática educativa, ela tem que estar voltada para a diversidade, senão ela não vai atender os diferentes alunos que têm ali, as diferentes formas de aprendizagem, os diferentes conhecimentos daqueles alunos. Só que ainda, mesmo a gente tendo uma vasta literatura que busca a prática educativa para a diversidade, a gente ainda tem professores que realizam a prática de forma homogênea e que trata tanto os alunos também trata os alunos de forma homogênea. Então, assim, todos os processos da prática educativa, que eu disse, o planejamento, a execução e a avaliação,
tanto os elementos como objetivo, conteúdos e atividades, nas práticas homogeneizadoras, elas são realizadas da mesma forma. Então, por exemplo, independente do conteúdo a ser trabalhado, a atividade vai ser sempre a mesma. O professor sempre vai realizar a mesma atividade e os alunos sempre vão realizar as mesmas atividades, sempre. E isso eu identifiquei no estudo de caso B. A prática educativa do professor é uma prática homogeneizadora, então o professor faz as mesmas atividades, as mesmas situações, assim como os alunos também fazem as mesmas coisas. Já como vem uma literatura dizendo, para alcançar a inclusão escolar, a gente precisa de uma prática diversificada. E eu também observei casos de práticas diversificadas, como, por exemplo, o estudo de caso A e C. Nesses casos, as professoras, elas trazem uma prática diversificada. Em qual sentido? Então, por exemplo, dependendo do conteúdo a ser estudado, as atividades vão estar de acordo com a forma de se ensinar esse conteúdo. Dependendo do objetivo e a prática, as atividades vão ser diferentes. Não vai ser sempre a mesma coisa, independente do conteúdo, por exemplo. Apesar disso, alguns alunos não conseguem ser alcançados com a prática diversificada. Por exemplo, você tem diferentes alunos. Se você realiza diferentes atividades, você consegue alcançar a aprendizagem de um maior número de alunos. Às vezes, essas atividades diversificadas não é suficiente para que um determinado aluno aprenda, como, por exemplo, os alunos com deficiência intelectual. Então, acontece que algumas vezes é necessário fazer adaptações, modificações mais profundas na prática educativa, em elementos como, por exemplo, os objetivos e os conteúdos, voltado especificamente para esses alunos que não são contemplados das outras formas de ensinar. É o caso que necessita de adaptações curriculares. E isso eu identifiquei no estudo de caso A. A professora de ciências, ela realiza adaptações curriculares para atender a sua aluna com deficiência intelectual. Então, as adaptações desse caso está voltada para as atividades e para os objetivos. Então, o objetivo dessa aluna é diferente dos demais e algumas atividades também são para todos conseguirem aprender o mesmo conteúdo. Pode passar para o próximo slide, por favor. Como eu disse, eu tenho 2 momentos de coleta, um antes do isolamento social e um depois. Nesse slide, com o título também Alguns Resultados, eu trago como está sendo a prática educativa nesse momento de isolamento. Então, por exemplo, o estudo de caso A, que é da escola particular, ela vem enviando para os seus alunos um roteiro de atividades online semanalmente. Então, é enviado o roteiro e os alunos têm uma semana para entregar as atividades. O roteiro contém texto, sugestão de vídeo, sugestão de experimento e alguns exercícios. Durante essa semana, há oferta de plantão de dúvidas por um aplicativo de mensagem. Então, em um determinado horário, a professora está disponível para tirar as dúvidas dos alunos. Mais ou menos em abril, a escola adotou também aulas ao vivo. Então, uma vez por semana, em um determinado horário também, a professora faz uma reunião ao vivo com os alunos via, um aplicativo de webconferência. E aí é onde ela tira as dúvidas dos alunos e orienta, faz a correção das atividades e orienta como deve ser feita a próxima atividade. Nessa situação, é cobrado a presença dos alunos. Então, houve uma conversa com os responsáveis e os alunos têm que participar. Pode passar para o próximo slide, por favor. Já o estudo de caso B e C, que são da escola municipal, pública municipal, eles estão um pouco diferentes.
eles enviaram inicialmente, né? Um roteiro de atividades online que ficou disponível durante o mês de abril. Durante esse período, não houve orientação por parte dos professores para os alunos. Então, os alunos não tiveram auxílio dos professores desse roteiro. Quando eles decidiram uma determinada data para ser entregue essas atividades online presencialmente na escola. Quando estava próximo, os professores começaram a orientar por aplicativo de mensagem na hora da aula deles. Então, por exemplo, se eles tinham aula na segunda-feira, terceira aula, então durante esses 50 minutos, o professor ou a professora vai ficar disponível para tirar dúvidas e orientar para fazer as atividades. Bom, no dia marcado para entregar, a escola disponibilizou para os alunos uma apostila impressa contendo os conteúdos de todas as disciplinas que deveria ser trabalhado durante um mês. Né, o que eu observei, quais eram as atividades que tinha nesse material? Eram textos e exercícios, basicamente. Agora estão em processo de receber a apostila de maio e entregar a de julho já quase, né? Pode passar a próximo slide, por favor. Bom, é isso que eu trouxe, né, para compartilhar com vocês um pouco de como está sendo a minha pesquisa, que ainda está em desenvolvimento e eu acredito que vai ficar por um longo tempo, né, durante esse ano. Eu ainda estou buscando como que os alunos com deficiência intelectual, esses professores que são meus estão sendo contemplados por essas atividades. Então, eu não consegui ter muito acesso ao que como os professores estão realizando. Eu só tenho um relato deles, bem breve. Então, agora nas entrevistas eu vou tentar entender melhor como esses alunos estão sendo contemplados. E é isso, obrigada pela atenção de vocês e eu estou disponível para qualquer dúvida. Obrigada, Beatriz, agradeço também a interpretação da Nádia, né, todo o cuidado aí que ela teve, e dizer, Bia, que é muito interessante a sua pesquisa, porque destaca a pesquisa com o professor de ciências, né, então, ensino de ciências, você traz também um contexto que é o ensino fundamental 2, né, que ainda a gente vê uma grande demanda de pesquisa, e, além disso, você passando pela experiência da realização de uma pesquisa no contexto da pandemia, né? Então, o quanto que, assim como você, outros alunos, outros pesquisadores, tiveram também que se reinventarem, né? Mudar algum procedimento, alguma estratégia, considerando o contexto, tá bom? Estou aí na torcida e espero em breve ver os resultados, ok? Ok. Então, pessoal, agora eu peço para que vocês continuem fazendo as perguntas lá no chat e no final nós abriremos para discussão, tá bom? Então, agora, dando sequência, tá? Nós teremos a apresentação agora da Isabela. A Isabela, ela é aluna também do mestrado, Isabela Humos, aluna do mestrado turma 2019, e que tenho o prazer de anunciá-la, também tem a orientação, né, estou como orientadora de pesquisa da Isabela, tá bom? Isa, você terá 15 minutos para apresentação, quando faltar 5 minutos, você verá o aviso, ok? Tá ótimo, obrigada, Tá. Ju. E também, quero agradecer também a participação da Jéssica, aqui como intérprete da apresentação. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Isabela Olmos, eu sou aluna de mestrado do PPGS. Eu sou mulher, tenho a pele branca, tenho os cabelos longos, da cor castanha escura, e estou usando uma blusa verde e um casaco cinza escuro. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho aqui para vocês. E eu acho importante que eu descreva um pouquinho a minha formação, então, da onde eu vim, para vocês entenderem melhor o meu interesse de pesquisa.
Então, eu sou formada em Ciências Biológicas, eu fiz o bacharelado e a licenciatura em Ciências Biológicas, e quando eu estava no meu processo de formação como professora de ciências, eu senti muito a falta de disciplinas voltadas para a temática de educação especial. Então, quando eu ingressei no mestrado, meu interesse de estudo sempre foi esse, o ensino de ciências para alunos com deficiência intelectual. Então, eu escolhi por utilizar os slides padrão do evento, né? E no centro desses slides tem a nomenclatura, o nome da minha pesquisa, que está intitulada Deficiência Intelectual e EJA, reflexões sobre as práticas pedagógicas do professor de ciências. Embaixo tem o meu nome, o meu e-mail e o nome da minha orientadora, a professora doutora Juliane Aparecida de Paula Pérez Campos, que também é a nossa mediadora do dia. Pode passar o slide, por favor. Então, para conversar com vocês um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos e a educação especial, a gente tem que lembrar que a EJA, né, a modalidade da educação de jovens e adultos, ela vem de uma iniciativa que é antiga. Então, essa iniciativa de você ensinar a ler e a escrever pessoas que eram excluídas do ambiente escolar, ela não é nova. Ela veio junto com os jesuítas, que chegaram no Brasil, e depois de muita luta, em 1940, a educação de jovens e adultos começou a ser reconhecida como uma modalidade oficial de ensino no nosso país. E quando a gente relaciona, quando a gente compara a educação de jovens e adultos com a educação especial, a gente tem que ambas as modalidades elas foram criadas como práticas assistencialistas, então como uma maneira de dar assistência, de suprir uma necessidade frente àqueles alunos que haviam sido excluídos do sistema escolar. Tá? Isso vai causar uma aproximação dessas duas modalidades, ao mesmo tempo que vai causar um distanciamento das mesmas. Então, quando a gente fala, principalmente na educação de jovens e adultos, a gente está falando de indivíduos que foram excluídos do sistema educacional por exemplo, oferta irregular de vaga ou condição socioeconômica desse aluno, que por muitas vezes teve que trabalhar no período letivo ali, nos horários das aulas e não conseguia frequentar esse ambiente. Quando eu falo na aproximação e no distanciamento da educação de jovens e adultos e da educação especial, eu falo de uma aproximação quando a gente vê o número de matrículas de alunos com deficiência aumentando na modalidade da EJA, mas um distanciamento quando a gente se depara com a falta de recursos financeiros e também de interesse governamental frente a essas duas modalidades. Então, tanto a EJA quanto a educação especial sofrem aí com uma falta de interesse do governo. E essa falta de interesse vai fazer com que alguns alunos com deficiência se tornem invisíveis dentro desse ambiente escolar. Então, quando eles se matriculam na EJA, com o objetivo de ascensão ali, eles acabam ficando invisíveis por conta dessa falta de interesse, de recursos financeiros, o que vai se configurar, no final das contas, como mais um processo de exclusão daqueles que já foram previamente excluídos do sistema escolar. Pode passar, por favor. Então, a gente tem, na modalidade de educação de jovens e adultos, uma grande descontinuidade no oferecimento de serviços que se relacionam com a educação especial. Então, a gente pensa, por exemplo, na falta de professores de educação especial, a gente não tem, muitas vezes, um atendimento educacional especializado. Quando esse atendimento ele não acontece no contraturno, ou porque a escola não paga a professora no contraturno, o governo não paga a professora no contraturno, ou porque esse aluno tem que trabalhar, porque são jovens e adultos que por muitas vezes têm emprego e não conseguem frequentar essa escola no contraturno. Então, quando a gente pensa na educação de jovens e adultos, a gente tem que pensar nas peculiaridades também dessa modalidade. Tá? E quando a gente se depara com essa realidade de invisibilidade desses alunos dentro desse sistema, a gente tem que os professores especialistas, então, por exemplo, os professores de ciências, vão ter um contato mais próximo com esse aluno nas salas de aula, dentro das salas de aula. E por conta disso, esses professores especialistas, eles podem auxiliar no processo de desenvolvimento e de ensino-aprendizagem desses estudantes, quando eles possuem uma formação voltada para a diversidade. Então, quando o professor consegue lidar com a heterogeneidade dentro da sala de aula, tem uma maior chance desse aluno com deficiência conseguir a sua ascensão ali
e o seu direito aos conteúdos e ao processo de ensino-aprendizagem de qualidade, tá? E isso tudo nos leva para a importância da formação docente. Então, a grande importância de se formar professores especialistas nas diferentes disciplinas, quando a gente fala no ensino de alunos com deficiência, qualquer deficiência, né? Mas no meu caso, com deficiência intelectual. Pode passar o slide. Então, quando a gente junta essas três vertentes de estudo, né? Então, a educação de jovens e adultos, o ensino de ciências e a atuação do professor com alunos com deficiência intelectual, a gente fazendo uma busca não encontra muitos estudos que abordem essas três temáticas ao mesmo tempo. Quando a gente fala de ensino de ciências para alunos com deficiência, eu gostaria de destacar as produções realizadas pelo professor Éder Pires. Ele é um professor da Unesp de Ilha Solteira. Ele é cego e ele vai fazer trabalhos relacionados ao ensino de física para alunos com deficiência visual, tá? Então, produções de material didático, criação de aulas diferenciadas para esses alunos. Mas quando a gente relaciona o ensino de ciências, a educação de jovens e adultos e alunos com deficiência intelectual, a gente tem um déficit aí nesses estudos, na quantidade desses estudos. Existem 3 revisões bibliográficas que também trazem essa informação, então a falta de estudos na área do ensino de ciências relacionados aí aos alunos com deficiência. E essa pouca quantidade de estudos, né, nos remete a uma necessidade de um trabalho que vai envolver essas 3 vertentes, então que trabalha ao mesmo tempo com a educação de jovens e adultos, com o ensino de ciências e com alunos com deficiência intelectual, e que parta das próprias necessidades dos professores atuantes nessa modalidade. Então, entender um pouquinho quais são as demandas desses professores a partir de suas próprias experiências com esses alunos em sala de aula. E é daí que surge, pode passar o slide. E é daí que surge o objetivo geral da minha pesquisa, que é analisar as concepções e práticas pedagógicas de professores de ciências atuantes na educação de jovens e adultos em relação ao aluno com deficiência intelectual, a partir de uma formação em encontros reflexivos. E eu tenho 2 objetivos específicos. O primeiro é verificar as concepções e demandas dos professores de ciências sobre a inclusão escolar na educação de jovens e adultos e as implicações na atuação docente. E o segundo é refletir, em conjunto com os docentes, práticas que auxiliem o processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual na EJA e as possibilidades do ensino de ciências como auxiliador de tal processo. Pode passar. Então, o meu trabalho, né? Esse slide vai falar um pouquinho do método do meu trabalho. Ele vai se configurar como uma pesquisa colaborativa, porque houve nesse processo de coleta de dados, né, a participação conjunta entre o pesquisador e os professores participantes. Essa participação conjunta, ela tem como objetivo auxiliar na formação docente e causar impactos e mudanças nas práticas educativas desses professores. O meu referencial teórico para falar sobre pesquisa colaborativa é a Ibiapina, e ela traz 3 aspectos principais para uma pesquisa ela ser considerada como colaborativa. E esses aspectos são, em primeiro lugar, uma produção conjunta dos conhecimentos, um desenvolvimento formativo de todos os participantes, então tanto do pesquisador quanto dos participantes da pesquisa, e mudanças nas práticas educativas. Então, o objetivo desses 3 processos é propiciar diferentes reflexões por parte dos professores e também dos pesquisadores a respeito das suas próprias práticas, o que vai incentivar com que esses docentes questionem a maneira como eles estão atuando na modalidade da educação de jovens e adultos com alunos com deficiência intelectual. Pode passar. Então, aqui tem um slide falando um pouquinho das etapas da minha pesquisa. Em um primeiro momento, o meu projeto passou pela aprovação do Comitê de Ética da UFSCar. Em seguida, a gente realizou o recrutamento e a seleção dos participantes, observação em sala de aula, o que deu origem a diários de campo. Eu realizei questionários de caracterização e entrevistas com roteiros semi-estruturados com esses professores, e a partir disso, eu realizei uma formação a partir de encontros reflexivos e, em seguida, os procedimentos de análise de dados.
Quando eu falo no recrutamento e seleção dos participantes, em um primeiro momento, nosso objetivo era trabalhar com professores que tiveram ou que têm alunos com deficiência intelectual em sua sala de aula. Então, professores atuantes na educação de jovens e adultos que tinham ou que têm esses alunos em suas salas de aula. Mas, por conta de algumas intercorrências no meio da pesquisa, a gente decidiu englobar nos meus participantes professores que nunca tiveram como responsabilidade sua dentro da sala de aula alunos com deficiência intelectual. Então, ao final de todo esse recrutamento, eu fiquei com 2 professores. Então, um desses tem e teve alunos com deficiência intelectual e outro nunca teve em sua sala de aula contato com alunos com deficiência intelectual. O único contato dele foi ao substituir uma outra professora, tá? Por algumas semanas. Depois disso, eu fiz 8 horas de observação em cada uma das salas, então, na sala de um professor e depois na sala de outro professor, um questionário de caracterização para entender melhor a trajetória, né, profissional desses docentes e depois entrevistas a partir de roteiros semi-estruturados. Então, os encontros reflexivos, eles se deram a partir das observações e a partir dos questionários e das entrevistas. E lembrando que, como a pesquisa ela se caracteriza como colaborativa, todas as temáticas que foram abordadas nesses encontros, elas foram discutidas de forma conjunta com os docentes, que me ajudaram a elencar os temas que eles achavam que eram mais interessantes para a gente discutir durante esses encontros. E depois dessa formação, eu estou realizando os procedimentos de análise de dados da pesquisa. Pode passar. Então, aqui eu trouxe alguns resultados iniciais. Então, eu fiz a categorização dessas entrevistas e desses encontros. Então, tudo isso foi transcrito e as falas dos docentes foram colocadas em diferentes categorias. Eu tenho 3 categorias principais. Uma vai tratar sobre as concepções iniciais desses professores de ciências sobre a inclusão escolar e o ensino dos alunos com deficiência intelectual. Outra categoria principal vai abordar a prática pedagógica de professores de ciências da EJA frente à inclusão desses alunos com deficiência intelectual. E a terceira está relacionada ao processo de formação reflexiva e as contribuições desse processo para a formação docente. Dentro da primeira categoria das concepções, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor as concepções iniciais sobre a educação de jovens e adultos, sobre a inclusão, sobre a deficiência intelectual, sobre o ensino de ciências. Quando a gente passa para a categoria que aborda as práticas pedagógicas desses professores, a gente vai analisar diferentes questões relacionadas ao planejamento das aulas, adaptação curricular, diagnóstico da deficiência intelectual, a gestão escolar e o papel dessa gestão nos processos de inclusão, as dificuldades relacionadas ao trabalho com esse aluno com deficiência intelectual, atuação da professora de educação especial, formação docente e o reforço escolar. A análise das formações tem acontecido de maneira separada para os 2 participantes da pesquisa, tá? O que se configura em 2 subcategorias diferentes. E para terminar, pode passar. Eu trouxe alguns resultados iniciais para a gente entender um pouquinho melhor como está se configurando essa parte de análise de dados da minha pesquisa. Então, eu qualifico a pesquisa em agosto e eu trouxe alguns pontos que eu acho interessante a gente conversar sobre. Eu acredito que esses pontos, eles mostrem processos reflexivos que aconteceram com esses professores durante a nossa formação. Então, quando a gente entra na categoria que vai tratar sobre o processo de formação reflexiva e as contribuições na formação docente, a gente tem algumas falas que vão refletir esse processo de reflexão dos professores em relação às suas próprias práticas. Então, por exemplo, quando a gente trata do diagnóstico do aluno com deficiência intelectual, a gente tem 2 falas que eu acho importante destacar. A primeira estou pensando aqui, importância do laudo, e de repente, você recebe o laudo e você já taxa o aluno. Outro trecho. Eu achava que o laudo era inquestionável, né? Eu pensei que o laudo, vindo de um profissional, eu achava que fosse inquestionável, mas não é.
Então, a gente consegue ver um processo de reflexão dessa professora em relação ao laudo da deficiência intelectual, que era uma coisa que antes ela tinha com convicção que era aquilo mesmo e ponto final, aquilo não era algo questionável. Quando a gente fala no trabalho conjunto com a professora de educação especial, a gente tem uma fala que diz: eu acho que nós não deveríamos nos encontrar só no corredor, na hora que ela chega ou na hora que ela sai, quando a aula termina, porque é muito pouco, a gente não tem tempo de conversar. Então, aqui a gente vê que a docente está incomodada com a maneira com que a relação dela com a professora de educação especial acontece. Essa relação acontece dessa maneira por diversos motivos, mas é importante que a gente dê espaço para esses professores refletirem sobre suas práticas e colocarem, né, suas angústias e suas dificuldades relacionadas ao trabalho com um aluno com deficiência intelectual, principalmente quando a gente fala numa modalidade tão peculiar como a educação de jovens e adultos. Pode passar. Então, era isso. Aqui estão algumas das minhas referências, tem algumas próximas no outro slide. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se alguém quiser alguma referência, depois é só entrar em contato comigo. Muito obrigada. Obrigada, Isa, né, Isabela. Agradeço também a Tainá e desculpa, a Tainá está agora aqui, né? A Jéssica e a Nádia, né, que fizeram a interpretação. Também mais uma pesquisa sobre, né, o ensino de ciências, isso é muito importante, porque mostra que professores de diferentes licenciaturas estão buscando essa formação, né, na área da educação especial, e isso é muito importante, não só para o PPGS, mas para a pesquisa, né, a formação de professores. E também uma pesquisa voltada para a educação de jovens e adultos, né, sou suspeita para falar, mas todo esse período que eu venho pesquisando sobre a EJA, para nós também é muito importante, porque isso mostra que se o professor, ele tem essa necessidade dessa investigação, isso mostra que os nossos alunos também estão ocupando esses espaços da educação de jovens e adultos, ok? Então, eu agradeço, Isa. Pessoal, depois que tiver perguntas para a Isa, coloque lá no chat, tá bom? Então, agora, dando continuidade, nós iremos agora para a nossa terceira apresentação, que é o trabalho da Maiara Cristina Moraes, também aluna do mestrado. Ok? Maiara, você tem 15 minutos, e aí a gente lembra você quando estiver faltando 5 minutinhos. A Maiara é a aluna que entrou esse ano, né? Maiara é a turma 2020. Seja bem-vinda, Maiara. Obrigada, professora. Eu sou Maiara, boa noite. Eu vou me descrever. Eu sou negra, meu cabelo é dread até a altura do ombro. Estou na minha sala de estudos. Ao fundo tem uma estante com livros. Eu trouxe um pouquinho sobre a minha experiência de implementação de práticas de ensino diferenciado. E a apresentação é padrão. E o título é Implementação de Práticas de Ensino Diferenciado na Perspectiva da Inclusão. A minha orientadora é a professora doutora Jerusa Ferreiro Lourenço. Pode passar, por favor. Então, eu vou definir o ensino diferenciado, que é planejar e executar de forma proativa diversas abordagens ao conteúdo, aos diferentes níveis de preparação, interesse e necessidades educacionais. Então, aqui o ensino diferenciado, ele propõe planejar e implementar práticas que sejam menos mecânicas e menos estáticas, e que venham atender as diferentes necessidades e assim poder envolver todos os alunos numa ação pedagógica voltada para a diversidade. Pode passar, por favor. Então, a importância das práticas de ensino diferenciado é que ele pode possibilitar a participação efetiva de todos os alunos, o aluno pode expressar de diferente maneira, o aluno demonstra que foi aprendido de maneira propícia a ele, e o ensino e a aprendizagem tornam-se mais ativos. Pode passar.
Então, o ensino diferenciado, ele propõe estratégias universais, ou seja, ele diversifica a prática de ensino e ele pode contribuir para a escolarização de todos os alunos. Então, o ensino diferenciado, ele propõe estratégia diferenciada e não um conteúdo diferenciado. Pode passar. Aí, a estratégia diferenciada traz alguns elementos, eu trouxe para vocês aqui. Então, um dos elementos é o conteúdo, que é diferentes acessos de maneira de ensinar. Então, aqui, o conteúdo, a gente pode diversificar as estratégias, as abordagens e valorizar as múltiplas inteligências. Então, eu não vou diferenciar o conteúdo, eu vou usar o mesmo conteúdo e diversificar a prática, a estratégia, e aí eu posso pensar na predominância sensorial do aluno, que aí assim eu posso conseguir diferenciar a estratégia. Aí outro elemento do ensino diferenciado é o processo, que é o quê? É o modo de como os alunos operam o que foi aprendido, né? As diversas maneiras de compreensão. Então, dessa maneira, a gente consegue respeitar as diferenças de apropriação do saber do aluno. E o outro elemento é o produto, que é diferenciar os métodos, como o aluno pode representar o que foi aprendido. Então, abre diferentes possibilidades de respostas para esse aluno. Pode passar, por favor. Então, o ensino diferenciado, ele não propõe individualização e nem diferencia o conteúdo. E aí, esse projeto que está em andamento, eu busquei a Ferreira 2016, ela vai dizer que o ensino diferenciado idealiza diferentes estratégias para o mesmo conteúdo, ou seja, abordagem coletiva de um mesmo tema, porém com atividades diferenciadas. O professor tem a oportunidade de preparar um tema comum para todos os alunos, realizando apenas atividades distintas, consoante ao nível de proficiência do aluno e também consoante às suas capacidades. Então, o que ela quis dizer? Que a gente vai buscar as atividades, as estratégias no nível de proficiência do aluno, que quer dizer o quê? Nível de preparação, de conhecimento do aluno, de entendimento, qual habilidade ele tem, qual o nível de interesse. Então, a gente vai buscar o perfil do aluno e aí desenvolver as estratégias propícias a ele. Pode passar. Então, eu trouxe algumas sugestões aqui de estratégias de diferenciação, que pode ser os materiais manipuláveis, conteúdos sugeridos em audiovisual e animações, organização de sala, variações entre ambientes externos e internos, níveis de apoio apropriado, que pode ser individual, dupla, grupo ou a maneira que for melhor, propor atividades em diferentes níveis de aprendizagem, uso de tecnologia e flexibilização de tempo. E tem outras estratégias, eu trouxe só algumas sugestões. Pode passar. E aí, então, eu trouxe o objetivo geral do meu projeto, que é propor a implementação de ensino diferenciado entre a cooperação de professores de sala comum e atendimento educacional especializado, para o benefício de todos os alunos. Então, a nossa ideia é fazer a intervenção da prática a partir do planejamento e do plano de aula do professor. E aí, então, assim, a gente vai propor as ações diferenciadas, as estratégias. Então, com isso, a nossa ideia é fazer a intervenção, a implementação, e aí, com isso, a ação, a cooperação entre o professor de sala comum e o professor de AEE. Pode passar, por favor. Aí, como metodologia, a pesquisa vem como intervenção. Os participantes são 2 professores de ensino comum e atendimento educacional especializado e 2 alunos com deficiência física do ensino fundamental 1, nas séries iniciais. O local da pesquisa será numa escola municipal do interior de São Paulo,
E aí, então, nós vamos fazer a intervenção na prática do professor e a cooperação entre o professor de atendimento educacional especializado e sala comum. Pode passar, por favor. E aí nós trouxemos os resultados esperados, né? Que são ações pedagógicas sustentáveis, planejadas em cooperação entre os professores de ensino comum e atendimento educacional especializado, centradas e para o benefício de todos os alunos. Então, assim, os professores já realizam a adaptação, só que as adaptações realizadas, muitos são feitas individualmente. Então, e a nossa ideia não é individualizar o ensino, a proposta é desenvolver modificações universais a partir das habilidades do aluno. Então, a proposta é estratégia diferenciada para que todos sejam beneficiados, e não individualização do ensino ou do conteúdo. Pode passar. E aí eu trouxe a proposta de referência, e quero dizer que essa pesquisa, esse projeto, não é muito abordado no Brasil. Eu tive que buscar algumas referências, referências internacionais, porque a pesquisa aqui no Brasil não é muito ampliada, mas está em processo de delineamento o projeto ainda, e é isso. Obrigada. O microfone da professora está desligado. Ju, seu microfone está desligado. Ai, desculpa. Então, deixa eu voltar ao que eu estava falando, né? Quero agradecer a Maiara, dizer que, né, a Maiara entrou esse ano no mestrado, e que bom que você já está com o seu projeto aí adiantado, né? Isso mostra todo o seu cuidado, isso, as suas leituras, né? Como você disse, é um tema ainda novo no nosso contexto, né? Você precisou de buscar referências internacionais, e o quanto que isso é importante. Eu acredito que você também, né, tem acesso a diferentes pesquisas, e isso é muito importante para a elaboração do seu projeto, né? E esse tema, o ensino diferenciado, é algo muito importante. Depois a gente vai abrir para discussão, mas você já traz aí algumas questões interessantes para a gente estar discutindo, né? Você traz aí a importância das estratégias diferenciadas, mas pensando no contexto de desenho universal, de acesso a todos, né, essa criança aí dentro desse contexto. Então, isso envolve também a apropriação de alguns conceitos que você já marca aí para que você vai fazer na sua pesquisa, né? Então, aí, pessoal, quem tiver perguntas para a Maiara, coloquem lá no chat, que a gente depois vai estar levando para a discussão, tá bom? Então, agora a gente está aí com o tempo certinho, né? Bom que a gente vai ter bastante tempo aí depois para conversar. Agora nós teremos a apresentação da pesquisa da Alessandra Picciarillo. A Alessandra é aluna nossa do mestrado, do doutorado, é que ela foi do mestrado, né? E a gente acaba, esquece que os filhos estão indo, né? A Alessandra foi aluna da graduação, do mestrado e agora do doutorado, né? Então, seja bem-vinda, Alessandra, você tem 15 minutos para apresentar a sua pesquisa, e depois, no final, nós faremos a discussão. Muito obrigada, Ju. Boa noite a todos e a todas. Eu vou começar pela audiodescrição, né, por me descrever, na verdade, né, a autodescrição. Eu sou morena, de pele clara, de cabelo curto, na altura do queixo, cabelo azul. Eu tô de batom vermelho, com uma blusa de listas azul, que não dá para ver muito bem na câmera, mas aparece uma pontinha. Bom, a Ju já falou, né? Eu comecei pela graduação de licenciatura em educação especial, eu passei pelo mestrado e agora estou no doutorado.
E, além disso, eu sou da graduação de Ciências Exatas da USP, porque eu tenho um grande interesse pelas metodologias de ensino de exatas para as pessoas, para os alunos, né, da educação especial, especialmente o autismo, que é a minha maior área de pesquisa. Então, no mestrado, eu pesquisei o ensino de matemática básica para crianças com autismo, trabalhei com ensino informatizado. E agora, no doutorado, eu vou apresentar para vocês, mas o projeto está bem no início, está bem cru ainda, então algumas coisas ainda estão se construindo, estão tomando forma. Então, o slide é o slide padrão, né, com a tarja azul. O título da minha pesquisa é Avaliação de um jogo que utiliza equivalência aditiva no ensino de multiplicação. O meu e-mail, pichariloalessandra@gmail.com. Sou orientanda do professor Dr. Nassim Chamel Elias. Pode passar. Os meus participantes. Já foi para participantes. Eu acho que foi demais o slide, né? Ah, pronto, agora sim. Então, assim, eu começo falando um pouquinho sobre a matemática, né, no nosso cotidiano. Sempre que a gente fala em matemática, a gente pensa em coisas imensas, mirabolantes, mas a matemática, ela permeia coisas básicas do dia a dia. Quando você vai fazer uma receita, quando você vai até a padaria, quando você precisa se localizar com número, com endereço, então ela está ali permeando coisas básicas. Então, para Rosenblum e Herzberg, eles dizem que a matemática, ela traz uma autonomia para o indivíduo. Entretanto, de 5 a 7% da população mundial tem dificuldade com matemática, mesmo ela sendo assim tão importante, tão relevante. No Brasil, essa dificuldade acentua-se com o passar dos anos, o que parece um tanto intuitivo, porque assim, a matemática no ensino sistematizado, na escola, ela é um encadeamento que vai seguindo do mais simples para o mais complexo. Se você tem dificuldades no mais simples, se as dificuldades não são sanadas, você vai formando buracos, lacunas, e a tendência é que ao longo do seu percurso, do seu trajeto escolar, é que essas dificuldades vão se acentuando e vão se tornando muito grandes. Pode passar. E o que está previsto no conteúdo da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC de 2017? Além da autonomia nos conteúdos básicos, né, contagem, numeração, já começam as primeiras operações. Então, mais, menos, multiplicação, divisão. Então, a noção básica ainda não é a matemática mais abstrata, é a matemática que a gente ainda consegue demonstrar com materiais concretos, que a gente ainda consegue transpor ela para o contexto do aluno. Seguindo isso, a Constituição nos traz o quê? Que a educação, ela é um direito de todos. E todos, não é todos uns ou outros, são todos. E aí, mesmo assim, houve a necessidade de que se houvesse uma legislação específica que fosse defender o direito da educação de um público que a gente conhece na legislação chamado de público-alvo da educação especial, que são os alunos com deficiências sensoriais, que seria auditiva e visual, deficiência física, transtornos globais do desenvolvimento, que ainda está com esse nome, e os alunos com altas habilidades e superdotação. Pode passar. Com relação às crianças ou alunos, melhor chamar alunos, né? Com relação aos alunos da educação especial, a matemática, ela é tida como um facilitador de inclusão.
Por quê? Quando eu acredito, esse estudo que eu trago aqui, ele mostra na questão do conhecimento matemático. Mas veja, na nossa experiência de alunos, quando a gente tinha muita dificuldade em alguma disciplina, a gente se sente isolado dentro da sala. Você não se sente pertencente àquele ambiente, porque você não consegue conversar sobre, você tem vergonha daquilo, você tem vergonha de expor que não aprendeu. Então, quando você permite que o aluno aprenda matemática ou qualquer outro tema, você facilita que a inclusão ocorra, porque a inclusão, ela está em processo, ela ainda não está ocorrendo como ela deveria ocorrer, mas um ponto, um degrau desse processo é permitir que esse aluno acesse o conhecimento, que ele consiga se sentir pertencente a esse espaço como um direito e não como um favor. E como que a gente pode ajudar com isso? Existe o cuidado de um planejamento encadeado, dividir em pequenos passos de acordo com a necessidade dos alunos, mas isso nem serve apenas para os alunos de educação especial, isso a gente deveria ter em mente de uma forma geral para todos os alunos, porque cada aluno tem um tempo de aprender, cada aluno tem um caminho, um canal de aprendizado que lhe é mais facilitado. Então, pensar num planejamento que contemple passo a passo, diante disso, eu apresento este outro, diante desse processo, diante dessa evolução e por assim em diante, pode facilitar. E qual que é um dos problemas que a gente ouve muito, assim, o professor não está formado para trabalhar com essas dificuldades. E aí, Mendes, Vilaronga e Zerbato vem mostrando uma solução que tem potencial de ajudar nesse sentido, que seria o ensino colaborativo. Verdade, o professor formado na pedagogia, o professor formado nas ciências duras, talvez realmente a formação dele não contemple esse conhecimento. E nem seria obrigação, porque a gente não espera que o professor de inglês ensine matemática, que o professor de geografia ensine física, porque são especialidades, e educação especial é uma especialidade. E onde entra o ensino colaborativo? Nas parcerias. É quando o educador especial pode conversar com o professor da sala, o professor regente, seja ele um professor especialista das outras disciplinas, ou seja o pedagogo, e discuta junto, encontrem juntos caminhos, métodos e planejamentos que permitam o desenvolvimento e o sucesso desse aluno. Para isso, eu vou usar um termo agora que ele é bastante controverso, ainda não tem, assim, uma definição uma definição homogênea. Então, nós temos a tecnologia assistiva. Nos documentos oficiais apresentados, a autora que fala sobre a tecnologia assistiva é a Bersky. E o que ela chama de tecnologia assistiva? Ela chama de tecnologia tudo aquilo que pode ser usado de maneira a favorecer o aprendizado, ou acesso, ou a inclusão de uma pessoa com deficiência ou com alguma limitação. Então, por exemplo, um leitor de tela para uma pessoa que não enxerga. É uma tecnologia assistiva. Às vezes, o próprio teclado com relevo. Então, o teclado é usado por todo mundo. Ok, aí você faz uma adaptação nele, coloca um relevo e ele se torna uma tecnologia assistiva. Mas a gente também pode pensar em estratégias de ensino como recursos a favor da tecnologia assistiva, que são os jogos. Os jogos que podem trazer uma interação maior, um engajamento desse aluno, uma forma de deixar o momento da aula mais leve, mais descontraído, porque pensa, dependendo da idade do aluno que a gente vai encontrar, ele já tem uma trajetória e um histórico de fracassos, de pessoas que apontaram e disseram que ele não era capaz. Então, transformar aquele momento num momento menos angustiante, menos aflitivo, já é planejar melhor o sucesso do aprendizado. Pode passar.
Com isso, o objetivo, né, desse doutorado é avaliar se o jogo Bezourix atende à finalidade de ensinar multiplicação por meio de equivalência aditiva. Pode passar. O método ainda pode, mesmo o objetivo e o método podem sofrer ainda algumas alterações, porque ainda está bem engatinhando. A princípio, a ideia é trabalhar com 10 alunos com desenvolvimento típico, 10 alunos com deficiência intelectual e 10 alunos com transtorno do espectro do autismo. Já vou justificar. A gente encontra na literatura transtorno do espectro autista e transtorno do espectro do autismo. Os documentos mais recentes, os documentos mais contemporâneos, já vêm trazendo o transtorno do espectro do autismo. Por isso, a opção por esse termo. Por que tem o aluno com desenvolvimento típico junto? Eu vou comparar entre eles? Não, eu não vou comparar competência, não é isso. Mas como que eu posso olhar para o jogo e ver se ele atende realmente a demanda? Porque ele pode ser um jogo que ele não está facilitando a vida de nenhuma criança. E aí é uma forma de eu ver se a limitação está dentro de uma característica, dentro de uma especificidade do autismo ou da deficiência intelectual, ou se o jogo tem que ser revisto totalmente. Pode passar. Então, esses alunos, a princípio, o critério é entre 7 e 10 anos. Entretanto, o que acontece? Às vezes a gente tem um aluno com mais de 10 anos, com autismo, com deficiência intelectual, ou mesmo desenvolvimento típico, mas com alguma dificuldade de aprendizagem, que com 11, 12 anos ainda não aprendeu multiplicação. Veja, se isso está ocorrendo, a multiplicação é um conhecimento básico. Então, não importa que ele já passou da idade ideal que está prevista no plano da BNCC, não importa. O que importa é que ele pode ser um participante porque ele precisa aprender esse conteúdo para a vida. Pode passar. O ambiente, por enquanto, né, vai ser a escola ou a instituição especializada, porque eu ainda não, como eu disse, o projeto está bem começando, eu ainda preciso encaminhar o projeto para o comitê de ética, para que ele tenha uma aprovação, para só depois entrar em contato com as instituições, levar o projeto certinho, bonitinho, né? Pode passar. A princípio, a gente pensou em usar alguns instrumentos de caracterização, que é o PPVT, que ele avalia a idade cronológica pela linguagem receptiva, o CARS, que vai olhar o nível de autismo, o Abler, que olha as atividades de discriminação, e o PRAN, que é um protocolo que avalia habilidades matemáticas. Por que tantos instrumentos avaliativos? Porque mesmo que eu pego uma amostra de 10 crianças com autismo, entre si elas vão ser muito diferentes. 10 crianças com deficiência intelectual, elas também vão ser diferentes, assim como as 10 crianças com desenvolvimento típico. Então, para você ter um panorama geral e olhar para os seus alunos e entender de quais crianças, de quais alunos nós estamos falando, é importante uma caracterização bem detalhada. Pode passar. Então, vamos olhar o jogo. Deixa eu falar um pouquinho desse jogo. Esse jogo foi construído num momento de descontração. Um amigo que gosta muito de criar jogos, um amigo da USP, e eu com a minha intenção de trabalhar matemática com autismo. E juntamos os dois numa conversa e esse jogo foi construído. Esse jogo está numa plataforma pública que chama Scratch, e
é acessível, né? Qualquer professor pode entrar e olhar, mas ele ainda é um protótipo. A gente ainda vai precisar ajustar ele certinho para ele para ser possível o teste dele dentro desse projeto. Pode passar. Essa é a carinha dele na internet. Então, aqui tem uma imagem do lado esquerdo, para quem está olhando para a tela. A gente tem 15 potinhos, teoricamente transparentes, com besourinhos dentro. Aí tem uma menininha que está usando uma blusa lilás e uma calcinha roxa com cachecol azul. Ela está com a mãozinha erguida. Acima dela tem uma tabela de quadrinhos e ao lado tem as instruções. Esse é o layout do jogo ainda protótipo. Qual é a ideia? A ideia é trabalhar não com tantas quantidades, é começar testando tabuadas até o 3, né? Um ensino até o 3. E essas instruções, elas vão ser, além de escritas, elas serão faladas, para eliminar qualquer possibilidade de que a criança não está entendendo porque ela não sabe ler ou ela não tem compreensão de leitura. Então, vai ser, além da informação, da instrução escrita, vai ter a instrução também falada pelo computador. E, claro, durante todo o processo de aplicação, eu vou estar junto, aplicando, tirando dúvidas e trabalhando junto. Aqui embaixo tem a referência, esse jogo foi desenvolvido e já foi apresentado num seminário de Campinas. Pode passar. Então, o meu agradecimento especial vai ao Marcos Henrique de Paula Dias da Silva, que é o meu amigo, que trabalhou comigo e que me deu esse presente, assim, para trabalhar agora no doutorado. Muito obrigada. Pode passar. E é isso, eu agradeço a todos e a todas. Aqui está o meu e-mail de novo, podem me mandar, que eu não tenho problema nenhum de compartilhar essas informações ou de passar meus slides e outras referências. Boa noite. Obrigada, Alessandra, né? Quero também dizer da importância da sua pesquisa, né? Você vai estar abordando sobre o ensino de matemática, e nós sabemos, né, que o quanto você, né, o ensino da matemática e sua contribuição para a vida cotidiana, né, a importância que isso tem, principalmente com os alunos, né, público-alvo da educação especial, né? Com certeza será um belo trabalho e uma tese com originalidade, né? Vamos torcer aí, em breve assim, né? Ainda tem um tempinho, né, para o seu doutorado, mas com certeza trará resultados bem importantes. Bom? Assim eu espero. Com certeza, também esperamos, né? A gente, né, ainda mais, né, junto com a orientação do professor Nassim, e a sua formação também, né, de você juntar a educação especial com a área de exatas, então eu imagino que para você será algo bem prazeroso também, que é o mais importante, né? A gente pesquisar aquilo que a gente gosta. Então, quero então agradecer às 4, né, palestrantes de hoje, que trouxeram um pouquinho, compartilharam conosco das suas pesquisas, e agora a gente vai abrir um pouquinho, vai abrir para discussão, tá? Então, a comissão, a equipe, né, organizadora do evento, já me passou aqui as perguntas que vieram, tá? Então, conforme eu vou agora fazer uma síntese, vou estar falando um pouquinho para cada uma de vocês, e aí eu vou dar um tempinho, né? Cada uma coloque aí, acho que é melhor a gente, né? Eu vou estar direcionando para cada uma de vocês e vocês poderão estar respondendo, tá bom? A Bia, ela tem uma pergunta, da Tainá pergunta para a Beatriz: quais documentos que você analisou, né? Você traz um pouquinho o momento que você está da sua pesquisa e você comenta que nesse momento você está analisando os documentos. Então, né, nós gostaríamos, a Tainá gostaria que você falasse um pouquinho quais os documentos que você analisou, está analisando, e também o teórico que embasa a sua pesquisa.
eu vou falar no geral, vou falar, acho que é mais fácil falar, depois, qualquer coisa eu volto, tá, Bia? Nas outras perguntas. A Maria Gomes, ela pergunta por que você escolheu a disciplina de ciências, tá? Então, acho que é legal você também, né, falar um pouquinho da sua escolha pela disciplina de ciências. E a Ligiane Lopes, ela pergunta, né, você, ao fazer alguma diferenciação, você fez alguma diferenciação entre as adaptações curriculares realizadas pelos professores de ciências e aquelas realizadas pelos professores do AE, tá? Então, também acho que é importante você, né, colocar, se você também conhecer um pouquinho, se esses alunos participam do AE, né? E os comentários, Bia, né? O pessoal gostou muito da sua pesquisa, a Dirlane colocou que é uma pesquisa muito relevante, a Tainá colocou também, né, parabeniza você, e ainda, né, ela fala do quanto que ainda é escasso pesquisas que levam em conta a transversalidade da educação especial com o ensino de ciências. Bom? Então, fique à vontade aí para estar respondendo. Obrigada, Ju. Eu quero agradecer os comentários, né, positivos. A minha pesquisa, ela ainda está em andamento, então ninguém vai conseguir ler ela em nenhum lugar além do meu computador. Então, o ano que vem, espero ela estar defendida e aí vai se tornar público. Os documentos que eu analisei na minha pesquisa, eles são os que os professores usam como base para a produção das aulas dele. Então, o livro didático e a apostila. E aí eu também analisei outros documentos que os professores produziram como atividade para os alunos. Então, as adaptações curriculares que a professora de caso A, ela realiza, são atividades impressas que ela entrega para a. Então, eu analisei essas documentos. A prova que a professora entregou, eu também analisei. Também atividades impressas de campo, por exemplo, que ela ofertou, também foi analisado. Seriam esses documentos. E agora eu estou analisando os documentos que são enviados online para esses alunos e também a apostila impressa da prefeitura, né, da escola municipal. Então, seriam esses documentos que eu analisei na minha pesquisa. Quanto ao teórico, eu uso, para trabalhar principalmente com a prática educativa, eu uso o Antoni Zabala. Ele traz, né, essa ideia de prática educativa, mas ele não trabalha especificamente com a educação especial. Ele trabalha com prática educativa de forma geral. E aí onde ele defende a necessidade de uma prática educativa para a diversidade, para a inclusão de todos os alunos, independente se tem alguma deficiência ou outra característica. Então, eu uso ele principalmente porque ele defende essa questão da prática ser voltada para a diversidade da sala de aula. Então, independente de quem você tem na sua frente, você precisa estar atento às peculiaridades desses alunos. Aí perguntam por que eu escolhi ciências. Assim como a Isabela, eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas na Unesp de Jaboticabal. Então, nesse meu processo de formação, eu identifiquei uma escassez quanto à educação especial. Então, eu já tinha um interesse pessoal na área. Então, eu parti mais para meu campo de formação. Além disso, tem a questão da produção acadêmica do ensino de ciências e a educação especial, que ela é relativamente baixa, e ela é mais voltada para ensino de física na disciplina de ensino de ciências para os alunos com deficiência visual, que tem como principal referência o professor Éder, que a Isabela comentou na apresentação dela. Então, seriam esses dois motivos de eu ter escolhido a disciplina de ciências, formação e a produção científica. E quanto à diferenciação entre as adaptações curriculares feitas pelos professores de ciências e do AE, na minha pesquisa especificamente, eu não trabalhei com o AE. Na escola municipal, então do estudo de casos B e C, tem o AE. Então, os alunos com deficiência intelectual, eles frequentam o AE.
na escola particular, não tem a oferta do AE para essa aluna. Que é na escola particular, no estudo de caso A, que a professora realiza adaptação curricular. Então, a adaptação curricular que eu trago é especificamente no contexto em que não tem o trabalho de uma professora do AE, por exemplo. Eu não sei se era bem essa questão, eu não sei se eu citei alguma coisa. Acho que foi bem esclarecedor. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é que se não foi bem essa questão da adaptação, a gente pode conversar sobre esse ponto. Acho que pelo fato de você ter o foco, a professora da sala comum, né? Então, o seu olhar, mas é claro que isso, né, fica aí um problema, né, uma investigação interessante, né? Depois, né, acho que talvez a sua pesquisa vai estar mostrando, indicando futuras pesquisas, futuros estudos, complementando também com o olhar do professor do AE. Ok, Bia. Então, eu quero agradecer, né, a Beatriz, as pessoas que participaram aí, enviaram as perguntas para ela, e agora nós vamos passar para a Isabela, tá? Isa, no geral, né, também, os participantes, ouvintes, gostaram da sua pesquisa. A Milena Maria, ela disse aqui um recadinho para você, né, que é o orgulho da sua pesquisa. E a Suelen Ferreira, ela te parabeniza e também coloca na importância do seu tema, né, o quanto a sua pesquisa é fantástica. E aí agora vamos para as perguntas. O Gustavo tem uma perguntinha para você, Isa. Ele pergunta: em sua pesquisa, você consegue ter uma visão pontual de como está a educação de jovens e adultos em relação aos alunos público-alvo da educação especial? Você tem um número considerável, há um número considerável de alunos na EJA, alunos público-alvo da educação especial matriculados na EJA? Outra pergunta é da Januária Mesquita, ela coloca: qual técnica você usou para elencar as categorias, né, para analisar como que você chegou nessas categorias? Tá? Então, ela pede para você estar falando um pouquinho sobre isso. E se durante os encontros, como que foi a coleta dos dados ao longo dos encontros, que instrumentos você utilizou? Tá? Então, ela pede para você estar falando um pouco mais sobre esse processo aí da coleta e dos encontros. E o João Bosco, ele pergunta: diante dessa realidade de descaso nas instituições em relação à educação de jovens e adultos, como você vê, enquanto pesquisadora, essa triste realidade, esse triste quadro? Bom, que gostaria de agradecer os comentários e as perguntas. Eu vou começar falando sobre o número de matrículas de alunos com deficiência na modalidade da EJA. Então, a gente tem um número crescente dessas matrículas, desses alunos com deficiência na modalidade da educação de jovens e adultos, principalmente alunos com deficiência intelectual. No meu caso, eu trabalhei, né, com uma escola em que tem, acho que, mais de 6 alunos matriculados, alunos com deficiência intelectual matriculados, e uma outra escola que é menor, que não possui nenhum aluno matriculado. Então, nessa minha pesquisa, né, eu só tive contato com 2 escolas, então é pouco para eu falar em relação à minha experiência, mas os estudos mostram um aumento das matrículas de alunos com deficiência na educação de jovens e adultos. Então, é uma nova oportunidade que eles têm de se inserir ali naquele meio educacional, no sistema escolar. Eles veem, né, a educação de jovens e adultos como uma oportunidade, que muitas vezes pode provocar a ascensão desse estudante, né, ou causar a invisibilidade dele também nesse meio, quando ele não recebe os recursos adequados. Acho que em relação à minha coleta de dados e ao processo de realização das categorias, eu acho que eu quero começar conversando um pouquinho, explicando como foi a coleta de dados. Então, como a pesquisa tem caráter colaborativo, eu realizei as observações, realizei as entrevistas, transcrevi tudo isso e elenquei alguns temas que eu considerei interessante de abordar com esses professores a partir dessas fontes de dado. Em um primeiro momento, em um primeiro encontro, a gente conversou sobre se aqueles temas seriam interessantes para eles ou não, quais temas eles gostariam de acrescentar
na pesquisa, nos encontros, nessa formação. Então, foi todo um processo de colaboração. Eles colocaram as angústias e as dificuldades relacionadas ao trabalho com aluno com deficiência intelectual, mesmo o professor que nunca teve esse aluno. Então, ele tinha as considerações a fazer. Ele queria saber quem eram os alunos considerados ali pela educação especial, se esses alunos estavam entrando na escola, como estava acontecendo a inclusão. Ele tinha muita dificuldade em relação ao trabalho da professora de educação especial, então ele queria entender melhor um pouquinho como esse trabalho funciona, como esse trabalho deve funcionar. Então, a partir desse primeiro encontro, a gente elencou essas temáticas e seguiu nos encontros. Eu fiz a gravação de toda a formação, e depois desses encontros eles foram transcritos na íntegra. Alguns juízes leram novamente essas transcrições para conferir a fidedignidade, difícil de falar, e aí eu realizei, né, a análise de conteúdo a partir da Franco. Então, a Franco ela vai colocar a metodologia de análise de conteúdo, e eu realizei essa análise a posteriori. Então, eu tinha a transcrição dos dados, e depois, ao fazer diversas vezes a leitura desses dados, eu fui criando as categorias. Então, foi mais ou menos esse o processo aí de categorização dos meus dados. Eu acho que era isso. Em relação à situação atual da pesquisa, em relação a essa temática, eu acho que é importante a gente continuar tentando dar visibilidade para a temática. Então, como pesquisadora, no meu lugar, a minha vontade, frente a essa situação, é dar cada vez mais voz aos docentes para que eles consigam se expressar, colocar suas angústias, refletir sobre suas práticas e enxergar o lugar daquele aluno com deficiência dentro da sua sala de aula. Então, se enxergar como responsável, junto com outros profissionais da educação, né, na efetivação, responsável pela efetivação do processo de ensino-aprendizagem daquele aluno. Aquele aluno não é do professor de educação especial, aquele aluno não é de uma outra pessoa, aquele aluno é dele também. Então, ele tem que assumir responsabilidade como tal, como professor daquele jovem, daquele adulto que está ali e que tem tantas particularidades, tem uma história de vida, muitas vezes já construiu uma família, é mais velho, trabalhou a vida inteira. Então, a gente tem que levar também em consideração a modalidade que a gente está trabalhando e as necessidades, as peculiaridades desses alunos com deficiência inseridos na educação de jovens e adultos. Eu acho que é mais ou menos isso. Espero que eu tenha certo isso. Quer falar mais alguma coisa, algum comentário? Ju, acho que não, acho que é isso. Eu quero só complementar que, aproveitando, né, que eu estou nos processos de orientação do trabalho da Isabela, e um destaque para da contribuição desse tipo de pesquisa, né, pesquisa colaborativa, que é o método que ela utilizou, né, ela tem utilizado, ele tem etapas, né, que vão, ou foi necessário um primeiro momento um processo de observação, de entrevista, para conhecer essa realidade, depois, junto com os participantes, propôs esse momento de reflexão, né, a Isabela, ela, considerando que ela fez apenas com 2 participantes, acho que isso mostra um pouquinho da dificuldade que ela teve em localizar esses participantes, aí já mostra um pouco que, embora tenhamos aí os critérios, né, o aluno com deficiência intelectual na educação de jovens e adultos, mas a gente ainda encontra essa população no primeiro nível da educação de jovens e adultos, né, se a gente pensar que a EJA, ela tem o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, esses alunos, a maioria é um número concentrado de matrículas na EJA termo 1, que equivale às séries iniciais, né, então, houve algumas dificuldades nessa busca, mas isso não descaracteriza, né, o método que ela utiliza, que é da pesquisa colaborativa, e que, embora apenas um professor ele esteja atuando ali, né, com o aluno, a possibilidade do outro aluno, do outro participante, outro professor, poder refletir a partir da prática do outro, a gente, né, acredita que isso também é importante quanto contribuição para a sua formação reflexiva ali do seu espaço de atuação, tá? Então, obrigada, Isa, né, agradeço também as pessoas que participaram aí com as perguntas. Lembrando, pessoal, que no chat nós temos aí o link, né, foi passado aí para que vocês possam ter acesso
para estar fazendo a avaliação e também a presença no encontro de hoje, tá bom? Então, passamos agora para a Maiara. Maiara, também, né, alguns comentários, tivemos perguntas e comentários, tá? Vou passar primeiro aqui para as perguntas. Maiara Andresa Gonçalves, ela pergunta, né? Acho que foi a nossa aluna Andresa, né? Esse nome aqui, eu acho que foi a aluna nossa lá da licenciatura em Educação Especial, pelo menos estou lembrando aqui do sobrenome. Maiara, ela coloca, né? Maiara, enxerga o ensino diferenciado como estratégias de adaptação curricular de pequeno porte ou de grande porte. Você vê alguma diferenciação? Tá? E a pergunta da Maria Gomes, que ela coloca, Maiara, você não leva em consideração, na sua pesquisa, entrevistar os alunos da EJA para participarem sobre as metodologias, conteúdos e adaptações de conteúdos? Tá? Então, são essas duas perguntas e os comentários. A Andréia Soeiro, ela comenta que o ensino diferenciado é algo que ajuda bastante as aulas da sala regular. Trabalhando em conjunto com o professor do AE, o ensino diferenciado é algo que ajuda bastante as aulas do ensino regular, trabalhando em conjunto, né, e também com o professor do AE. E o professor Gustavo, ele parabeniza você, né, pela escolha do tema, e muitos acham que ensino diferenciado é algo excludente. Não conhecem, de fato, o conceito e o objetivo. Super relevante em seus estudos e pesquisa. Parabéns. Então, eu passo para você, Maiara. Fique à vontade aí para comentar as perguntas. Agradeço os comentários e as perguntas também. Então, para responder para a participante, que eu não lembro o nome dela. A Andressa. Andressa, isso. Adaptação curricular de grande porte é mais voltada para partes burocráticas, né? Assim, administrativa, o projeto político-pedagógico, e já de pequeno porte, que são as modificações no currículo, nos conteúdos e nos métodos. Então, essa é a diferença das duas. Então, no caso do ensino diferenciado, a gente pode pensar em pequeno porte, tá? Qual que era a segunda? Da EJA, né? Ele perguntou? Isso. Tá. Para você, a sugestão a gente também fazer na EJA. Então, nós escolhemos os alunos de séries iniciais pelo propósito, né, de que, assim, as crianças elas já têm uma defasagem muito grande nas séries iniciais. Então, a gente propõe esse ensino diferenciado para tentar diminuir o fracasso escolar dessas crianças, porque a gente trabalhando com prática universal, talvez a gente consiga diminuir o fracasso escolar das crianças. E também devido o mestrado ser muito curto, então não dá tempo da gente fazer a intervenção com as professoras nas séries iniciais, mas os estudantes da EJA. É isso. Não sei se Maiara, eu acho que também é importante você destacar que o seu público, né, serão alunos com deficiência física. Com deficiência física de séries iniciais. Isso, né? Então, a Maiara, ela tem uma especificidade da pesquisa dela, né? E provavelmente em função de outras pesquisas, de outras demandas, né? Fez com que ela, nesse momento, investigasse esse contexto com essa população, né? Mas nada impede de que pesquisas sobre essa temática ensino diferenciada sejam também realizadas no contexto da EJA. Né? Fica aí uma dica aí para outras pesquisas, não só para a Maiara, mas para quem está aqui nos ouvindo, tá certo? Então, parabéns, Maiara. Tem algum comentário que você gostaria de fazer? Não, só isso mesmo. Tá Obrigada. Certo. Eu que agradeço. Então, agora nós vamos para a Alessandra, né? Alessandra, temos aqui duas perguntas para você. A Elaine Rocha, ela te pergunta, Alessandra, na sua opinião, só trabalha com a inclusão o docente que escolhe ou que é escolhido?
tá? É uma pergunta mais geral, né? E depois, né, para você estar pensando. A outra pergunta é da Januária Mesquita Rebouças, e ela coloca: apesar de ser pesquisa de doutorado, você não considera um número muito grande de sujeitos, 30 alunos, de forma que irá construir um volume muito extenso de dados para análise? E alguns comentários, né? O Elis Cardoso coloca que, Alessandra, eu quero ler a sua pesquisa, amo matemática, né? Te parabeniza. E Patrícia também te parabeniza pela sua pesquisa. Tá. Então, vamos lá. Acho que eu vou começar pelo da Januária, que é bem simples. Com relação ao número de alunos, de participantes, a aplicação do jogo não é uma aplicação muito demorada. E a análise, a gente acaba usando muito das ferramentas informatizadas. Então, como não eu acredito, eu já tive uma experiência prévia, né, de análise com dados informatizados e foi bem tranquilo. Então, acredito que dá sim para trabalhar com os 30 alunos, o orientador também concorda. Eu espero que a gente não esteja errado, né? Aí, voltando na pergunta da Elaine, né? Eliane. Da Isso, Eliane. Elaine. Elaine. Então, no mundo ideal, todos os professores deveriam estar de braços abertos para a inclusão. Nós só somos seres humanos e todos estamos em transformação e aprendizado. Já foi muito pior e eu acredito, eu sou uma pessoa otimista de natureza, eu acredito que o conhecimento liberta e que a gente vai melhorando sim. Agora eu vou falar bem do curso, né, de licenciatura em Educação Especial. A gente tem um estágio muito bem orientado, com professores excelentes, e a gente tem uma oportunidade de viver o que é a inclusão trabalhando com o ensino colaborativo, porque o estágio prevê isso, ele não prevê que a gente vá para a sala de aula e só trabalhe com o aluno, mas que a gente tenha uma interação com o professor. É claro que a gente ouvia relatos de algumas colegas de professores mais resistentes, que não queriam esse trabalho, que não permitiam, que não davam abertura, mas da minha parte, nos meus 4 semestres de estágio, eu não encontrei problema com nenhum professor. E uma coisa que eu observei, eu trabalhei sempre com séries bem iniciais. O que eu percebi? Que o papel do professor, a personalidade do professor em sala de aula, ela é muito observada pelos alunos. Ela tem um poder de influência que talvez ele nem se dê conta disso. Como eu tive a sorte de trabalhar com professores que abraçaram a inclusão e que sentiam que aquele aluno era seu aluno, pertencia à sua responsabilidade, esses alunos não tinham problemas com colegas dentro de sala de aula, porque os colegas também não excluíam o aluno com essa ou com aquela especificidade. Então, foi uma experiência bem gratificante. Mas é complicado dizer que o professor só trabalha se ele é escolhido, porque quando o professor é muito resistente, mesmo se ele for escolhido, talvez ele não trabalhe. E essa é a realidade, mas a gente não pode desistir, porque em todas as profissões existem pessoas mais empenhadas e menos empenhadas, e vamos para frente, vamos buscar até conseguir. Eu queria comentar uma fala do Luiz Renato, que ele fala da formação continuada em trabalho. A pesquisação que a sua orientanda está fazendo, promove essa formação continuada em trabalho, que é muito bacana, e a questão do ensino colaborativo também promove.
Eu acho sim, eu acredito na formação continuada em trabalho, em ação, lá na sala. Só que a gente precisa tomar cuidado com um professor que já está sendo muito cobrado e pouco valorizado, e entender que às vezes ele tem uma medida de resistência como defesa, e não porque ele não quer fazer, ou porque ele não goste do aluno, mas como defesa, porque ele também pode estar sob pressão de um sistema que nem sempre é o ideal. Acho que eu respondi. Tá certo, Alessandra. Complementando, né, o que a Alessandra colocou, eu acredito aqui, né, temos pessoas do Brasil todas participando, né, assistindo o encontro de hoje. Talvez algumas coisas estejam distante ainda, né, da realidade de vocês, quando a gente fala em ensino colaborativo, principalmente, né, porque falar em ensino colaborativo envolve, né, significa eu pensar em realizar o trabalho enquanto professor junto com o professor especialista, né? Então, a importância do professor da educação especial nesse processo, né? Então, vocês aqui são formados em diferentes licenciaturas, né? Temos aqui as palestrantes de hoje, também quem está aí nos assistindo, e que nós, como, né, as meninas colocaram aí, nós não temos que dar conta de tudo, né? Cada um tem a sua formação, é claro que se vocês vieram buscar esse curso hoje, isso mostra a necessidade de buscar mais conhecimento. Então, hoje, falar em educação especial é falar sobre as pessoas que convivem conosco em diferentes espaços. Mas a apropriação do ensino, do conhecimento, nós temos os especialistas. Mas eu pensar que no caso, né, eu vou colocar no lugar das meninas aí, Isabela e Beatriz, enquanto professoras formadas em biologia, sozinhas elas não dão conta de responder essa demanda, né? Então, a educação especial, a busca pela pesquisa, justamente para responder a esses desafios e formar outras pessoas. Eu tenho aí a Alessandra também com ensino de matemática. Além da Alessandra ela ser formada em educação especial, ela foi buscar uma formação na área de exatas, porque também sentiu essa necessidade, né? E a Maiara, da importância da contribuição da pesquisa para a formação de professores do ensino comum, junto com o professor do AE, pensando sobre aquele aluno ali das séries iniciais. Então, falar em educação especial, nessa perspectiva colaborativa, significa a gente pensar que a educação especial ela é transversal, né? Ela está dentro das diferentes áreas, né? Então, daí a importância hoje, né, desse encontro, que mostra o quanto que o programa de pós-graduação em educação especial, ele vem, né, hoje, quem vem buscar esse programa? São profissionais, professores com diferentes formações, para atender a esse público. É aquele aluno que está indo para o ensino fundamental 2, que está no ensino médio, que está na educação de jovens e adultos, que está nas séries iniciais, na educação infantil, no ensino superior, né? Então, isso que eu acredito que seja um destaque muito valioso das pesquisas que nós temos no programa, e as que foram apresentadas aqui, né? O quanto que a nossa pesquisa ela vai atingir, alcançar um público, né, que são os professores, que são as famílias, que são os alunos, e ela tem um efeito multiplicador. Eu formando aquele professor, ele modifica a prática dele, um outro professor também se vê ali tem ele como modelo e vai também querer mudar a sua prática, tá? Então, assim, né, eu destaco a importância, né, dessas pesquisas que foram aqui apresentadas, e nós temos aqui, aí essa é uma pergunta para todos vocês, tá? Para as quatro. Uma ouvinte, né, uma participante, chegaram aqui outras perguntinhas, né, a Andréia Soeiro, ela pergunta se as pesquisas estão sendo realizadas com alunos de escolas da rede pública de ensino, tá? Então, quem quiser estar colocando um pouquinho sobre isso, fique à vontade para cada uma responder. E temos uma outra pergunta aqui da Lira, que ela coloca que as pesquisas são importantes,
que contribui para a melhoria nos atendimentos aos alunos na educação especial. Parabéns pelas apresentações de pesquisa. Então, a Lina, ela também destaca, né, a importância das pesquisas de vocês e a contribuição para o cenário da educação brasileira, ok? E eu, só antes de vocês responderem, a Beatriz, nós deixamos no chat aí da plataforma o link com a referência bibliográfica do livro que ela cita na apresentação dela, que é o livro do Zabala, tá bom? Então, está passado aí para vocês a referência. Então, voltando, né? Então, o pessoal pediu, né, para que vocês comentem um pouquinho se essas pesquisas estão sendo feitas na rede pública. E acho que dá tempo ainda, né, para a gente uma outra perguntinha, depois eu já passo para vocês. A Tayana Anjos, ela é uma pergunta direcionada para Maiara, tá? Maiara, ela parabeniza você pelo tema da pesquisa, e a proposta do ensino diferenciado é princípio em nossas salas de aula para minimizar as exclusões e propor estratégias para todos. Aí ela pergunta, né, como que ela faz para dialogar com você, gostaria de conhecer um pouco mais da pesquisa. Depois a gente deixa para o e-mail, né, da Maiara ali também no chat. Pode, né, Maiara? A gente compartilha o seu e-mail lá com o pessoal. Mas aí você também pode estar falando um pouquinho. Então, eu passo para vocês, tá, para comentarem aí sobre a pesquisa, né, se a pesquisa ela está sendo realizada na rede pública de ensino. Quem quiser estar falando um pouquinho, quer começar pela Bia, né? A Bia, isso, faz uma rodada aí. A minha pesquisa, eu tenho uma parte dos participantes, né, 2 professores na rede pública municipal e uma na rede particular. Então, a minha pesquisa ela está sendo feita nas 2 redes. A rede particular não é uma rede grande, é uma rede particular específica, não é nenhuma rede, né? É uma escola específica particular do município. Então, não é uma escola de uma rede grande que tem em várias cidades. Mas ela usa o material postado já disponível em larga escala. Só comentando sobre o livro, o livro ele é chamado Prática Ativa, Como Ensinar, do Antônio Zabala. Aí o pessoal colocou ali no chat. Ok? Isa, quer falar um pouquinho de onde que são seus participantes? A minha pesquisa é toda feita na rede municipal, então, a princípio, eu fui até a prefeitura da cidade em que eu realizo a pesquisa, para pedir permissão para realizar, né? E aí eles entraram em contato com os docentes que atuam na EJA do município. Então, o meu trabalho ele foi feito com a educação de jovens e adultos do Fundamental 2, como a Ju já tinha comentado, e aí os próprios professores que estavam interessados na pesquisa entraram em contato comigo para poder participar do meu trabalho, mas ele é todo realizado, então foi todo realizado na rede pública. Certo. Maiara, qual que é a proposta que vocês têm, Maiara, de local para pesquisa? Nós vamos ainda, né, fazer a coleta de dados, não iniciamos ainda, mas é a Escola Municipal de Ribeirão Preto. E respondendo a Tatiana, eu já deixei meu e-mail para ela e agradeço pelo comentário. Certo. Alessandra? Os alunos são ou da escola pública ou da instituição especializada pública, filantrópica, né? Ela mas não particular, não é previsto particular. Ju, posso agradecer a Elaine? Ela disse que sentiu afetividade. Eu sou meio apaixonada pela educação especial mesmo, eu gosto muito da educação especial, gosto muito do que eu faço e do que eu estudo, sou apaixonada por matemática e por física, então são coisas que realmente me movem, né? Então, tinha mais uma pergunta que passou batido, e agora eu acho que eu esqueci. Tinha uma pessoa, ela perguntou. Lembrei. Ela perguntou o que mais é tido como
atividades comuns, atividades diárias da matemática. O que o autor fala? Na verdade, esse autor só vem citar da importância, mas ele não detalha quais todas as atividades que envolvem matemática. Mas, assim, tudo que envolver pensamento lógico, os conhecimentos de matemática vão ajudar. Então, perto, longe, alto, baixo, pequeno, grande, direita, esquerda, que são os conhecimentos que a gente chama na psicologia de pré-aritméticos, que não são muito, esse termo não é muito reconhecido na matemática, mas é cunhado na psicologia de pré-aritmético, que é a base, dentro, fora. Então, todo esse conteúdo de pré-aritmética, ele vai dar a base para que outros conteúdos mais rebuscados e elaborados sejam desenvolvidos pelo indivíduo. É isso. Alessandra, Obrigada, aproveitando que, né, que você está falando aí da matemática para o cotidiano, né, a importância da aprendizagem desses conceitos e como eles vão estar utilizando isso no seu dia a dia, veio mais uma perguntinha para que se você pode estar citando outros autores, se você lembra de outros autores que também tratam sobre a matemática no cotidiano. Eu tenho uma lista. Se a pessoa quiser me mandar um e-mail, porque os autores são internacionais, então os nomes eu não consigo. O que a gente vê? A matemática, como pesquisa para a educação especial, ela não está muito explorada aqui no Brasil. Até por isso que eu enveredei por esse caminho. A gente ainda tem mais pesquisas na linha de alfabetização, de escrita, de habilidades diárias. A matemática, as ciências, as meninas estão aí, elas sabem disso. As ciências naturais, né, e suas tecnologias, elas estão um pouquinho deixadas para depois, porque a gente ainda está engatinhando na inclusão. Então, os estudos, os meus teóricos, onde eu fui buscar, a maioria é internacional, então eu não consigo gravar os nomes. Mas se a pessoa me mandar um e-mail, eu posso, claro, posso até enviar a dissertação do mestrado, que fala sobre matemática, que eu ensinei a relação número-quantidade, né, no mestrado. Então, eu posso mandar, sim, outros estudos que eu já fiz, posso sim. Tá certo. Então, depois, né, a Alessandra deixou... Você quer repetir o seu e-mail, Alessandra? Alessandra Picharilo, esse sobrenome fácil, @gmail.com. Tá certo. Depois a gente pede também para o pessoal colocar lá no chat. Mais alguém gostaria para a gente já ir concluindo? Algum comentário? Ok? Então, né, eu quero agradecer essa oportunidade de ter mediado o encontro de hoje, do quanto é importante, né, da participação de vocês nesse processo, e a oportunidade do Brasil todo, né, tá conhecendo um pouco do nosso trabalho, das pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação em educação especial, né, da UFSCar. Nós somos um programa de excelência, né, o que significa isso, né? Nós temos um reconhecimento junto à CAPES, das pesquisas realizadas, é um programa que já tem 42 anos de existência, e a oportunidade das lives, né, nesse momento que a gente está, né, nesse contexto de distanciamento social, né, de uma pandemia, é a oportunidade de divulgar o nosso conhecimento pela ferramenta aqui, né, da videoconferência, aqui pelo YouTube, e que vocês possam levar essas informações, né, para esse Brasil afora. Tá? Estamos à disposição, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa, procure o nosso, né, temos um site, temos lá o contato da coordenação, estamos à disposição, tá bom? Então, muito obrigada aí às intérpretes que trabalharam conosco, e toda a equipe, né, representada aí pela Mamari, né, com todo o carinho, cuidado e alegria que entusiasma a todos. Muito obrigada. Ju, a gente que agradece, foi mais uma noite incrível, né? Suas contribuições foram maravilhosas, enriqueceram nossas discussões, e a gente fica muito feliz, né, de ter a coordenadora do nosso
do nosso curso, do nosso programa aqui do nosso lado, nos apoiando, mediando, isso para a gente é muito importante. Então, a gente queria agradecer, né? Eu estou em nome da comissão, na verdade, de todo mundo, por você ter aceitado e ter dado força, né, desde o início, para que a gente conseguisse realizar. Então, muito obrigada por hoje e por tudo, tá certo? Com certeza, e que esse seja o primeiro, né, de muitos encontros, muitas propostas de divulgação do trabalho de vocês. Com certeza, amém. Muito obrigada, Ju. Tá, Gente, joia. estamos chegando mais o final de mais um encontro, né? E assim, a gente está muito feliz, vocês, como participantes, tiveram uma interação mais uma vez excelente, o chat bombando, muitas perguntas, né? E a gente tem ficado muito feliz também com os comentários nas avaliações, tanto no chat também, né? E a gente fica muito feliz, né? Porque a gente está conseguindo cumprir o objetivo, que é justamente esse, a gente compartilhar, a gente trazer as temáticas, discutir e ouvir também, né, quem está na ponta, quem está em coordenação, em gestão, em universidade e do Brasil todo, né? Então a gente está bem feliz com tudo isso. E eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Temos uma carga horária extensa e vocês estão aqui sempre firme e forte, né? Então é isso. Queria agradecer também mais uma vez aos nossos intérpretes, né? Jéssica Fioco, Nádia Andrade e Tainá Carvalho, pessoal do TIUSP, né, em formação e recém-formados também que estão aqui com a gente, trabalhando, aprendendo, compartilhando aí, dando acessibilidade, né, para quem precisa. Então, queria agradecer as meninas aí dos intérpretes, agradecer a comissão, mais uma vez, não tenho como não deixar de falar, né, cada um se sinta contemplada no meu agradecimento, porque, né, juntas somos fortes e a gente só consegue quando está realmente todo mundo junto. Queria também sinalizar e agradecer a participação aí pelo chat dos nossos professores do PPGS. Cada professor que entra, a gente fica muito feliz, né, por estar apoiando, estar com a gente, principalmente a professora Eniceia Mendes, Carla Vilaronga, Jerusa Lourenço, que participam aí ativamente com a gente. Então, a gente queria deixar um beijo e gratidão aí por estar apoiando a gente nessa nossa invenção, né, que a gente está aqui bem feliz. Então, é isso, pessoal. A gente se encontra mais um dia 2 de julho, que a gente também vai falar sobre temáticas importantíssimas, e fiquem ligados que a gente vai mandar o e-mail e o aviso lá no grupo do WhatsApp, certo? Então, a gente encerra mais uma noite aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite.